Antigamente, quando se falava de empreendedorismo, as principais referências que as pessoas pensavam eram figuras masculinas. Hoje em dia, felizmente, cada vez mais tem mulheres dominando o mundo do empreendedorismo. O empreendedorismo feminino passou a ser pauta de discussão apenas nos anos 90. Ou seja, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas muita oportunidade aí para frente. Empreender muitas vezes é por escolha, mas muitas vezes também é por necessidade. De qualquer forma, nos dois casos pode ser libertador e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Júlia Bissâmara. Eu sou a Fernanda de Rousset. E esse é o Entre Nós Mulheres, um espaço para a gente discutir as dores e as delícias de ser uma mulher moderna. Ser mulher não é fácil e ser empreendedora não é fácil também. A nossa convidada de hoje resolveu unir as duas coisas, quebrar barreiras e ser uma mulher empreendedora em um mercado muito disruptivo. A nossa convidada de hoje é cofundadora da Pentes, marca referência em produtos inovadores para o período menstrual e com presença internacional. Além disso, tenho a grande honra de ser uma amiga minha, então estou muito feliz de estar aqui hoje, amiga. Eu sou muito sua fã, como pessoa, como profissional. Você é uma das pessoas de coração mais lindo que eu conheço, então fico muito feliz de ver seu sucesso mesmo. Então, bem-vinda, Duda. Ai, obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, trocando com vocês. Obrigada pelo convite, eu também estou super honrada. Ai, eu sou fã por osmose, de tanto que a Fernanda fala bem. Não, assim, quando a gente começou a fazer a lista, essa foi uma das primeiras pessoas. Um dos primeiros nomes. Quando a gente falou assim, vamos fazer um podcast sobre mulher, eu falei, eu tenho uma amiga, ela é muito boa. E eu sou aquela pessoa que se você não tá comigo no Oscar Freire e passar pela Pentes, eu falo, é da minha amiga. Aí você vai na farmácia, tem uma Pentes, é da minha amiga. Pra todo lugar que eu vou falar, Duda é muito boa, ela é muito fora da curva. Então, amiga, eu sou muito sua fã, muito feliz de você estar aqui. Amiga, que bom que você já faz a propaganda toda. Não, o marketing está garantido. Necessário. O marketing está garantido, fica tranquilo. Amiga, pra começar, a gente quer que você se apresente. Quem é a Maria Eduarda como empreendedora? Legal. Mulher. Bom, eu tenho 27 anos. Eu comecei a Pentes quando eu estava ainda com 19, então já tem aí uma jornadazinha, mas eu comecei muito nova. Acho que no início com muitas ansiedades, no sentido, né, de ser mulher, ser nova, como você falou, né? Acho que fazendo disrupção no mercado, que ele era muito tabu. Mas eu sinto, né, que eu acho que até, assim, eu acho que quando a Pentes começou, ela começou muito por uma questão, até uma dor pessoal minha. Sempre tive muita alergia absorvente, então eu acho que todo o processo, assim, de desenvolvimento do produto, desenvolvimento da marca, ele sempre foi, assim, com muito amor, assim, no sentido de que eu tava, assim, quase que... Você era seu público-alvo. Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo isso fez com que o processo do início e toda a parte de evolução, seja da Pentes como empresa mesmo, mas de carreira mesmo, eu acho que sempre envolveu muita motivação, muito amor, assim, sabe? E eu acho que até, assim, vendo todos os consumidores que a gente tem hoje, eu vejo, me motiva muito ver como a gente está, assim, ressignificando a relação que as pessoas têm com os corpos, em relação ao conhecimento, em relação a tudo. Então, assim, venho crescendo muito. Então, muito confiante da minha jornada, assim, mas sempre colocando muito propósito, que eu acho que até foi um dos motivos de eu estar aqui hoje, assim, fazendo o que eu faço. Eu comecei muito focado fiz Insper, você também fez Insper, então era muito focado para o mercado financeiro. Eu até comecei a trabalhar uma pauta mais voltada para o mercado financeiro, mas foi uma coisa que depois eu fui perdendo um pouco do sentido, não estava vendo muito propósito, pelo menos no que eu fazia. E aí eu acho que quando eu tive a oportunidade de criar a Pentes, eu acho que foi um shift de carreira que fez muito bem para mim como pessoa, mas muito bem, assim, profissionalmente também. Então, estou muito feliz. Legal. E você falou que você começou a empreender cedo, né? Com 19 anos. Eu também comecei a empreender muito cedo e eu sinto que quando você começa a empreender muito nova, assim, eu digo, no começo da sua carreira, né, de trabalho, etc., você já começa a empreender, meio que a empresa ela vai virando parte de você, porque é uma parte muito importante do nosso desenvolvimento e fica muito difícil, você estava até falando, fica muito difícil de distinguir o que é empresa, o que é você. Eu sinto que molda uma parte muito grande da nossa personalidade até. E aí Totalmente. Eu queria saber quais que são essas coisas que você acha que, assim, talvez se você não tivesse empreendido, você seria diferente. As coisas que você desenvolveu por empreender com a Pentes, por ter esse negócio.
características da sua personalidade, por exemplo, coisas às vezes que você mudou forçada por ter que trabalhar com isso. Sim, total. Eu acho que eu era uma pessoa antes muito emocional, assim, qualquer coisa que tava, qualquer obstáculo que surgia não planejado, eu achava que me abalava muito, sempre, né, quando eu era mais nova, sempre muito voltado para minha vida pessoal, e se acontecia alguma coisa boa, eu extrapolava às vezes até demais, sabe, nesse sentido. E eu acho que, não só por ter apêndice, mas eu acho que quando a gente começa a empreender, é legal quando também a gente talvez deixe um pouco do emocional de lado. Porque empreender tem todos os tipos de oscilação, vai acontecer inúmeras coisas não planejadas, seja para o bem, seja para o mal. Então, uma das coisas que eu acho que eu fui quase que forçada, mas assim, abraçando isso de uma forma muito positiva, é de talvez ser uma pessoa um pouco mais racional, de não me abalar em realmente assim, que às vezes não era para ser, mas também de saber aproveitar as oportunidades também na medida certa, sem dar um passo maior que a perna. Então, tudo isso eu acho que fez muito bem pra gente, no sentido até assim, a Apêndice, no sentido de ela não é uma empresa que ela tem capital externo, nada disso, então sempre senti que assim, ter essa responsabilidade, não deixar a parte emocional se envolver muito no dia a dia, foi muito importante para mim, como profissional, mas como pessoa também. Foi uma evolução, eu acho, pensando no que eu era antes e no que eu sou hoje. Então, eu acho isso muito legal. Legal. Amiga, essa questão que você até comentou de não ter capital externo, que eu acho incrível, a Apêndice ter chegado no patamar que chegou sem investidor externo, assim, realmente vocês fizeram um trabalho surreal. Porque de 2017 para cá, é pouquíssimo tempo para ter chegado no patamar que a empresa já chegou. A gente acabou de fazer 6 anos, então... Não, foi um crescimento muito rápido. Foi 6 meses para a gente fazer um break-even da empresa e um pouquinho mais de 1 ano para a gente começar a crescer com própria geração de caixa mesmo. Então foi rápido. Assim, é um crescimento bem acelerado, principalmente quando a gente pega o histórico de startup no Brasil, né? Então vocês chegaram num momento muito bom. Você acha que essa decisão de até agora não ter tido nenhum investidor profissional externo tem alguma relação com a Apêndice ser uma marca que faz muito sentido terem mulheres né? Mulheres no board? Então hoje em dia tem você e a Emily, sua sócia. Sim. E se entrar capital externo, pode ser que vocês tenham que adotar algumas medidas que tiram um pouco dessa essência da empresa? Você acha que tem algo relacionado nesse sentido? Ou nunca nem foi uma preocupação? Não, eu acho que com certeza existe essa preocupação, assim, eu acho que, né, tem toda a parte, né, de você ter acesso a capital, tudo isso é muito legal, abre muitas portas, muitas oportunidades, mas eu diria que sim, o principal motivo da gente não ter dado espaço até hoje é não ter achado um parceiro que tenha um fit. Pra gente, até propósito, é uma coisa que eu sempre bato, assim. É muito importante pra gente, assim, tudo que a gente faz ou é linkado com a saúde das pessoas ou é linkado com a saúde do planeta. A gente também faz muito trabalho social e isso muitas vezes na visão de muitos fundos ou tem valor, ou né? investidores assim, não tem retorno. Claro que tem retorno. Então, assim, sempre foram coisas que eu acho que barraram a gente, às vezes, de realmente dar um passo adiante. Outra coisa também, a gente sempre acreditou muito em ser uma empresa global. Eu acho que todo esse tempo a gente passou muitos anos assim, validando nossa tecnologia, validando a categoria, validando a nossa marca, construindo a força da nossa marca. E esse também é um sonho que eu sei que não é todo fundo que topa, né? Tem muita gente que, assim, até assim, se for para pensar quantas marcas brasileiras realmente são referências globais hoje. Não são muitas, eu acho que a gente ainda conta no dedo, assim, cases de sucesso. Então eu sei que historicamente também para, né, muitos investidores é uma coisa que o pessoal tem um pé atrás. Então, assim, se for para começar uma relação em que os objetivos de longo prazo eu acho que já não estão alinhados, acaba não fazendo muito sentido. E isso que você falou também, né, no sentido, né, de ter uma presença feminina, eu acho que ela é importante justamente porque nós fomos 2 fundadoras mulheres, porque o case da marca é totalmente não feminino. Faz sentido, então, assim, com homem no até historicamente, a gente, né, é muito abordado por fundos e a gente super, né, sempre recebeu tudo isso de portas muito abertas, porque a gente tem que estar aberto mesmo, mas assim, já nos deparamos com situações extremamente, assim, não preciso nem falar no sentido assim, só de apresentar o case já é uma coisa assim que gera uma estranheza para a maioria das pessoas que a gente apresenta. E já surgiram todos os tipos de perguntas absurdas, até no sentido de, eu acho que a sua empresa teria mais sucesso se ela tivesse um homem, né, como sócio. Mentira, e não 2 mulheres. Já falaram isso para mim.
Já teve outro fundo que falou para mim, falou, Duda, eu acho que você tinha que se apresentar mais como uma pessoa que gosta de moda, de criação, porque eu acho que isso, quando eu olho para você, se encaixa perfeitamente com você. Acho que a Fê sabe, eu adoro moda, adoro né, umas roupas diferentes. Então, assim, a pessoa assim, querendo assim, pré-julgar que pela minha aparência, eu, para ter mais sucesso, deveria falar que eu faço isso ao invés de fazer aquilo. Sem de fato conhecer o que a gente realmente tem de expertise para agregar dentro da empresa. Então, foram situações assim que eu acho que vão, de certa forma, até desanimando a gente, mas é que a gente também não pode se apegar, porque é até aquilo que eu falei da gente não ser muito emocional, porque eu acho que as infelicidades que eu acho que a gente pode ter nesse sentido no meio do caminho não pode causar o medo, não pode barrar a gente de, às vezes, abraçar uma grande oportunidade que pode estar por vir. Até vinculado a essa pergunta, assim, você vê alguns benefícios que vocês tiveram como empreendedoras por vocês serem mulher? Eu acho legal, porque a gente sempre fala dos desafios de empreender sendo mulher. Mas quais são os lados positivos? O que de uma personalidade mais feminina que ajudou vocês ao longo do caminho? Olha, eu acho que... Não sei se, assim, se é uma coisa, às vezes, do feminino, mas, assim, eu sinto que eu e minha sócia, a gente gosta muito de planejar, de estudar. A gente não gosta de sair fazendo as coisas meio por fazer. E eu acho que tem esse lado mais do cuidado, que fez com que a gente fosse mais estrategista em algumas decisões. Até como eu falei, né, por a gente não ter capital externo, a gente tem que ser muito responsável com os investimentos que a gente está fazendo na empresa. Medir, assim, isso está sendo uma boa estratégia, então vamos continuar. Não foi também, assim, zero a pegada, vamos mudar o rumo. Então, tem algumas coisas relacionadas a isso que eu acho que foram muito, muito positivas, assim, na jornada e que fizeram diferença. Até por dados hoje, tem muitos dados que mostram que empresas lideradas por mulheres são empresas mais lucrativas. Sim. Então, né, com certeza vocês sabem disso, mas assim, como eu acho que essa é uma coisa também do perfil, talvez, um pouco mais feminino mesmo, investimento né? assim também, né? Sim. Que mulher, às vezes, tem... Eu não sabia. Mulheres no longo prazo, tem um dados que comprovam que tem retorno Elas maior. correm menos risco e tem um retorno maior do que os homens. Olha só. Os homens tomam se decisões mais muito. impulsivas. Olha só. Bem relacionado. Posso falar? Eu acho que Gostei. a Pentes não seria o sucesso que seria. Eu acho o oposto do que esse cara falou. Que se a Pentes fosse liderada por um homem, ela não seria o sucesso. Porque todas essas características que você falou, de ter esse cuidado com as pessoas que trabalham com vocês, com a rede, de fazer as ações sociais, toda essa imagem, porque querendo ou não, isso colabora muito no longo prazo para a decisão dos consumidores de quererem apoiar uma empresa assim. Eu acho que isso é muito do feminino, de ter esse olhar sobre o todo. Então, eu não vou fazer uma coisa só pensando em lucro. É claro, eu estou generalizando muito. Não, né? Mas eu vejo muito que empresas lideradas por mulheres têm sempre uma pegada também social. Então, na minha empresa eu também. Eu sempre, nossa, eu quero contratar o máximo de mulheres que eu puder. Eu vou pagar elas de uma forma justa. Eu quero pensar em uma ação social. Você quer dar oportunidade, você Exato. quer, né? Eu penso da mesma forma, assim. Eu acho que, né, o case por si só faz muito sentido por ser liderado. Eu acho que, né, esse espaço, o espaço da menstruação foi um espaço que muitas vezes ele era liderado em multinacionais por homens. E se você for parar para pensar, quanta evolução a gente teve nesse mercado nesse meio tempo? Nada. Muito pouco. Nada. Assim, até assim, recentemente, eu acho que as únicas opções que a gente tinha era absorvente externo descartável, interno descartável, e foi assim, uma coisa que assim, eu nasci, me foi introduzido isso, eu não podia questionar sobre isso, não existia alternativas, e mais uma vez, porque eram mercados liderados por homens que não sabiam o que é passar por isso, se é confortável, não é confortável, se afeta a gente de alguma forma, positiva ou negativamente. Então, assim, não havia essa abertura. E eu sinto que quando a gente abriu a empresa, né, a gente não só, né, por ser o próprio use case da marca, todo o desenvolvimento de produto ele foi muito assertivo, além da gente ter escutado muitas outras pessoas para fazer o desenvolvimento do produto da melhor forma possível, mas até em termos de construção de marca, eu acho que foi muito importante no sentido de, assim, trazer uma entonação de voz para um assunto que é super tabu, de uma forma, né, de acolher as pessoas, de não querer ser agressivo na comunicação no sentido, é isso, você tem que falar sobre isso, você tem que normalizar isso. Pelo contrário, eu acho que a gente sempre teve esse cuidado de ter uma comunicação muito inclusiva, muito acolhedora, para que fosse assim, uma desconstrução de um tabu e a construção de um diálogo mesmo, para uma coisa mais naturalizada, que eu acho que é para isso que a gente vem caminhando cada vez mais hoje, né?
E que eu acho que fez muita diferença. Até essa questão também, no sentido da gente ter uma comunicação muito inclusiva, não só assim no tom de voz, mas em relação a todos os tipos de corpos, todos os tipos de tons de pele. Tudo isso fez muita diferença, eu acho, principalmente. Claro que hoje isso é mais né, presente na comunicação de outras marcas, mas quando a gente lançou a Pense em 2017 lá atrás, Não é mesmo? isso foi um choque para muita gente, assim, da gente pensar realmente, não era assim, na inclusão, no mundo real, a gente pensava no mundo real, porque a gente se vê muito como uma lingerie funcional, a gente é uma marca de saúde, mas também é uma marca de lingerie, e quando a gente via as marcas de lingerie lá atrás, Só modelo. Era um padrão Sim. específico de pessoas magras, brancas, e no sentido de que, assim, aquilo lá não era o mundo real. Então, por quê? Se eu quero falar que eu sou uma marca para todas as mulheres, para todas as pessoas que menstruam, por que não usar uma comunicação que representam pessoas do dia a dia? É isso que a gente tinha que fazer. Então, todos né, esses aspectos, eu acho que vem um pouco dessa feminilidade, desse cuidado, e que eu acho que fez muita diferença para a gente chegar até aqui. É verdade. Não, até qualquer propaganda de absorvente era apresentado, ainda é, às vezes, apresentado de uma forma muito irreal. Tipo, a mulher bota e ela corre meia maratona. Ela e aí fica ela feliz quando ela olha. Líquido azul, líquido roxo. Eu falo, gente, não tem. Até o nosso primeiro vídeo da Pentes que a gente fez, né, usando o líquido vermelho, justamente para representar o sangue, foi barrado o nosso primeiro vídeo no Google, porque ele foi visto como um conteúdo de violência porque ele utilizava sangue. E a gente passou meses e meses no Google porque a gente era a primeira marca, pelo menos aqui no Brasil, a representar sangue com líquido vermelho mesmo, principalmente naquela época. E, gente, a gente tá falando de 2017, tipo, não é assim, não é que eu tô falando de uma coisa pré-histórica. Então é uma coisa, assim, muito, muito chocante, mas ao mesmo tempo fico muito feliz, que eu acho que, assim, sinto que nesses 6 anos, assim, muita coisa evoluiu e eu sinto que ainda tem muita coisa para evoluir, assim, daqui para frente em relação a esses tabus. A gente quer falar de um tema que eu acho que eu já te perguntei 1 milhão de vezes isso na vida pessoal. A gente vive no mundo das redes sociais. Hoje em dia é muito difícil você conhecer alguém que não está presente nas redes sociais. A Pentes é uma marca que o principal tá, né, no digital, então a presença no digital é muito forte, também a gente tem uma comunidade. E você não tem Instagram. Como? Eu acho que ela não tem Instagram aberto, ela não tem Instagram. Eu falei, ela não tem Instagram. E o que mais me choca é como o seu investidor falou, a Duda, ela é uma pessoa muito ligada em moda, em viagens. Ela tem uma vida que eu adoraria acompanhar. Eu já falei pra ela, eu falei, abre um Instagram privado para suas amigas, porque ela é muito low profile. Então, eu queria... De onde vem isso? Qual que é a sua motivação? Como foi esse processo? Porque hoje em dia eu admiro quem consegue se blindar das redes sociais, porque não é fácil. Olha, assim, eu nunca tive rede social, então pra mim, né, essa decisão de não ter, ela foi um pouco mais fácil porque eu não tive que escolher, meio que assim, eu tive que escolher nunca ter, mas nunca foi uma coisa assim que eu tive uma vida utilizando isso, depois eu não tive mais e aí eu fiquei num conflito. Então, assim, foi uma coisa assim que existiu. Desde pequena, nunca senti muita falta, principalmente pensando na minha vida pessoal. Eu morava em Sorocaba, eu era do interior. Eu acho que vida no interior, principalmente anos atrás, assim, são cidades pequenas, que o seu ciclo de amizade, de família, tudo é muito junto. Então, eu não via uma necessidade, além de ter um celular para mandar uma mensagem, de ter redes sociais. Mas, claro, né, eu acho que isso, conforme eu fui, né, crescendo, fui tendo a minha vida profissional, eu acho que, claro, que tem os seus, vamos dizer, os seus prós e contras. Eu acho que tudo tem um trade-off. Assim, hoje eu vejo assim, no aspecto profissional e pessoal também, né? Eu acho que quando a gente tem rede social, na vida corrida que a gente tem hoje, é muito mais fácil da gente, né, acompanhar um pouco da vida do outro, se atualizar de algumas coisas, manter algumas conexões que às vezes no dia a dia presencialmente não dá tempo. Não é que a gente não se preocupa, é que a gente não gosta, mas assim, não dá tempo da gente se manter conectado de alguma forma. Então, tem essas questões assim que até me fazem me perguntar, nossa, será que não seria interessante? Mas ao mesmo tempo venho vendo assim alguns aspectos em relação a redes sociais, principalmente de uns anos para cá, assim, que também não são tão positivas e que às vezes, né, fazem com que essa minha animação ela fique um pouco para trás nesse sentido de que eu vejo assim que muitas pessoas hoje
às vezes se moldam, assim, quase que no sentido, assim, as coisas boas, que as recompensas que ela recebe, os likes que elas recebem, fazem com que ela se molde a ser um padrão mais do mesmo, mais igual a todo mundo. Então, aquela coisa autoral, aquela coisa única, eu vejo muitas vezes algumas pessoas se perdendo nesse meio. Assim como também até às vezes assim, coisas que poderiam assim, que ela poderia achar de negativo em relação à personalidade dela, ela que são delas e não são coisas ruins, tá, gente? Mas assim, eu vejo assim, se a pessoa acha que ela recebeu uma crítica, o jeito que ela se vestiu, alguém não gostou, ela já começa a deixar de perder essa coisa autoral dela, justamente para ir seguindo assim, o que no padrão assim não é aceitável, não é legal, e o que no padrão é legal e que no final você perde um pouco da sua essência. Então, sinto um pouco assim, quando eu vejo assim muito das redes sociais hoje em dia, não acho que eu cairia nisso, mas eu sinto um pouco dessa pressão. Profissionalmente, você não sente falta? Profissionalmente eu sinto nesse sentido que eu falei. Eu acho que assim, tem algumas conexões que eu poderia manter um pouco mais vivas e até, né, trabalhando na Pente, a gente trabalha muito com criação. Eu acho que, né, eu acho que rede social também abre a porta para um mundo assim de ideias que eu acho que são muito legais de serem compartilhadas e da gente ter o conhecimento mesmo. Mas também tem esses outros lados que eu acho que me deixam sempre um pouco apreensiva, assim, no sentido de tipo, deixa eu manter a minha unidade. Eu até te perguntei isso porque a gente vê hoje em dia essa demanda muito grande de toda empresa ter os cabeças da empresa nas redes sociais. Parece que é um negócio mandatório. Sim. Uma empresa grande tem que ter os principais ali nas redes sociais, engajando, gerando conexão. E vocês conseguiram criar uma comunidade, mesmo você não... Eu não sei da Emily, eu não acompanho, não sei se ela é focada no Instagram, mas sem você estar ali no dia a dia, você é uma pessoa que tem uma vida super interessante de acompanhar. Então eu acho muito legal. E olhando até nos outros episódios, a gente sempre bate na tecla de a autenticidade, ela é muito importante. Para você atingir a sua liberdade, a sua independência. E a gente se perde muito hoje em dia com as redes sociais. Então você reforçou o que a gente já falou em outros episódios. Eu acho muito, muito legal que você consegue manter. Inclusive, eu vou fazer aqui um disclaimer para fazer a propaganda da minha amiga. Acho que foi ano passado, a gente estava marcando no grupo do WhatsApp de jantar. Assim, todo mundo pode quinta-feira? Eis que ela solta no grupo. Quinta-feira que vem eu vou estar em Paris. Ninguém sabia. Aí você falou assim, você vai tirar férias, amiga? Não, então, eu tô concorrendo a um prêmio da Cartier. Você falou, a Duda, ela é muito low profile. Então, amiga, a Pente ganhou. A Pente, exato. Eu ia concluir assim, da Cartier. elas ganharam. Então, amiga, até você contar um pouco mais desse prêmio, porque acho que tá ligado no universo feminino, né? Sobre representatividade feminina. E como você faz para comemorar suas conquistas? Porque hoje em dia é isso, a gente comemora mostrando para os outros. Verdade. Como você comemora? Como que é esse seu processo de falar, nossa, arrasei? Legal, eu gostei dessa pergunta. Eu acho que no final, assim, eu tento ter essa consciência, que eu acho que no dia a dia a gente acaba focando muito mais às vezes nos problemas e esquece um pouco de celebrar essas conquistas. Mas eu acho que isso a gente faz muito internamente mesmo. Acho que até eu vibro muito as minhas conquistas com os meus amigos, com a minha família, mas também com a Emily, minha sócia, né? Eu sei quanto ela e eu, a gente se doa, assim como toda a equipe. A equipe não estava em Paris, mas assim, a gente fez questão de estar mandando vídeo e informação e o que estava acontecendo a todo tempo, porque no final uma empresa é isso, né? A gente, né, não chegou aonde chegou sem a outra e não chegou aonde chegou sem a nossa equipe, que se doa, que está alinhada com todos os valores que a gente realmente precisa. Então eu acho que essa celebração vem no sentido da gente tentar viver isso, assim, de parar o tempo e tentar viver isso, porque eu acho que no dia a dia o que realmente acontece é que a gente, assim, esquece ou fala, vou comemorar depois e essa comemoração nunca vem. Então, eu acho que vem muito dessa consciência de parar o agora e falar, não, agora é isso, vamos agora celebrar, nem que seja assim, só mentalizar uma coisa, mas de realmente, assim, trazer isso, porque eu acho que a gente, né, no dia a dia acaba não tendo essa consciência do quão grandioso e do quão, assim, por exemplo, até esse prêmio pode ser inspiração para muitas outras empreendedoras se inscreverem e também terem a oportunidade de ter acesso ao prêmio, que no final abre portas, né? O nosso prêmio foi focado em a gente fazer uma ação mais ligada à doação, então a gente, assim, é uma coisa que abre portas para sonhos que a gente tem e que são super importantes de ser colocados em prática, então... Nossa, muito demais. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro.
por exemplo, eu vejo a Fê vibrando muito por você. Mesmo quando você não tá na sala, ela fala várias vezes de você. E eu sei que ela faz isso de mim também, porque várias vezes ela já fez uma propaganda que era até demais. Não é porque ela é isso, não. Assim, ela é uma pessoa do bem, assim. Exato. E tem amigas que, tipo, eu sinto que na minha jornada de empreendedoras, que em muitos momentos o suporte das minhas amigas foi uma base muito importante para que eu conseguisse empreender, porque eu não sei se é por exemplo, eu empreendo sozinha, talvez você tenha uma sócia seja diferente, mas em muitos momentos eu me sentia sozinha mesmo, tanto nas comemorações quanto nas coisas que davam errado no dia a dia, e minhas amigas, por mais que não estivessem lá tomando as decisões, elas comemorando ou me mostrando coisas que eram boas, me lembravam disso, me lembravam que eu tinha capacidade de fazer, de enfrentar aquilo, e eu ia lá e fazia. Qual que é o papel, assim, das suas amizades como empreendedora na sua vida? Eu acho que é justamente isso. Eu acho que quando a gente tem as amizades é realmente um momento da gente, sabe, ser quem a gente é, a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente até falar o que é no meio de tudo isso, de tantas conquistas, o que também está acontecendo de ruim e o que está acontecendo de bom, da gente realmente celebrar. Porque no final, eu acho que nada disso faz sentido se a gente não consegue, no final, compartilhar, seja com a família ou com os amigos. Assim, eu realmente assim, não sou movida pelo dinheiro, pelo poder, pelo tamanho da empresa, zero isso. Eu acho que é muito no sentido de eu sentir que eu estou evoluindo como pessoa e que eu estou conseguindo levar uma coisa boa da minha empresa para os consumidores, para as pessoas dentro dos projetos sociais, para as pessoas dentro dos projetos ambientais que a gente faz. E eu sinto que todas as minhas amizades foram fundamentais, principalmente no início, que eu acho que eu até comentei um pouquinho com vocês, mas assim, desde o início a Pentes foi muito questionada. Muito assim, o produto funciona mesmo, mas por que você está fazendo isso? Você virou feminista agora? Muita gente me perguntou isso. E pessoas que eu achava que eram minhas amigas, e não que elas não são, mas eu vi que assim, elas não estão realmente alinhadas com talvez o meu pensamento, sabe? E eu acho que, principalmente no início, quando eu tive o apoio da minha família e dos meus amigos de pegar na minha mão de tipo, olha, tá tudo certo, você vai tentar, vai dar certo, a ideia é legal, você tá fazendo isso com muito amor, você quer fazer isso. E se não dá certo, também a gente tá aqui, eu acho que assim, sempre são a base assim, que me dão um porto seguro. E no final, assim, eu espero que a Pentes, né, tá crescendo, eu espero que ela chegue muito além disso, mas também se ela não chegar, eu acho que eu saber que eu tenho essa rede de apoio, assim, é uma coisa que é o que mais vale no final. Então, poder, né, ter essa oportunidade, compartilhar, eu aprender com a Fê aprender comigo, aprender com você. Então, assim, são coisas que não tem preço e que eu acho que vão agregando muito no nosso dia a dia, até refletindo em quem a gente é pessoalmente, assim. Eu acho que as amizades vão mudando muito e é legal quando a gente, no longo prazo, vai tendo aquelas amizades que elas se mantêm, assim, que elas continuam vivas. Porque você vê que são pessoas no final que realmente estão em sinergia com seus valores, com o que você pensa e estão ali para te dar força. Então, acho que muito grata, amiga. Nosso grupo é muito bom para isso, né? Até eu já contei isso pra Ju. O primeiro vídeo que eu gravei no Instagram foi depois de um jantar na casa da Marcelinha, que todo mundo falou de, faz, o que você tem a perder? E eu tava tipo, não vou fazer, eu sou zero essa pessoa, não vou começar. E foi muito assim, depois de jantar com as meninas, que eu falei, e hoje tá aqui no podcast. Deixa eu tentar. E hoje eu tô aqui gravando um podcast. Então, assim, eu nunca seria a pessoa que treina nas câmeras, sinceramente, se não tivesse daquele jantar. Foi muito importante pra mim. Então, acho que a gente tem um grupo muito bom nesse sentido, né? Sim. Nossos amigos e que desperta a coragem, porque muitas vezes, né, pra fazer coisas que eu acho que a gente meio que vai ter que sair da caixa para fazer, envolve coragem. É mentira essas pessoas falarem que não, uma coisa que estava dentro de mim, não. Então, assim, eu acho que as amizades são muito boas para isso, assim, de realmente, assim, saber quem que tá do seu lado e quem sempre vai dar aqueles conselhos sempre pensando no seu melhor, assim. Não tenho a menor dúvida. Tem um ponto também do que você já comentou várias vezes, que você tinha essa vontade de empreender, porque sua família empreendeu e etc, que a sua mãe tinha... Ela trabalha com lingerie também, lingerie, né? E pijama, sim. Exato. Você acha que o fato da sua mãe empreender teve algum peso a mais? Porque geralmente a gente vê o pai empreendendo. Você ter uma mãe que empreendeu, você acha que isso de certa forma te impactou?
Total, eu acho que eu sempre admirei, talvez até por ser cidade de interior, eu acho que a gente não via tanto essa presença, talvez feminina no mercado de trabalho, e minha mãe sempre teve. E sempre foi uma coisa que eu sempre, pequena, ficava sendo, nossa, quando eu crescer eu quero trabalhar, seja... Nessa época, quando eu era pequena, eu nem pensava se eu ia empreender ou não, mas eu sabia que eu queria trabalhar e trabalhar muito, porque eu via a independência dela no sentido de ela ter as escolhas dela, não depender do meu pai ou da família dela para ter que fazer nada, assim, de realmente escolher o que ela queria em relação a tudo. Então, eu achava isso muito de, sabe, superwoman, assim. Então, sempre tive isso na minha cabeça e eu acho que, no final, eu não achava que eu ia trabalhar com nada. No final, assim, ela tinha a manufatura de lingerie e pijama, principalmente ali, até eu chegar mais ou menos ali na adolescência, mas depois fechou. Era no Nordeste, então era uma coisa muito difícil também de realmente assim, acompanhar, de tocar de longe. Então acho que teve uma hora que não fez mais sentido, mas assim, eu fico muito feliz que no final na minha vida nem imaginava que eu ia trabalhar com isso e que no final, como o mundo dá, eu fiz uma faculdade mais voltada para mercado financeiro, mas assim, como o mundo dá voltas, que no final eu meio que voltei no sentido de estar no mundo da lingerie, mas numa coisa até deve ficar muito maior, no sentido de ser assim, uma coisa assim, com um valor agregado talvez um pouco maior, assim. E eu aproveitei muito assim, do networking que ela tinha na época, dos contatos, dos fornecedores, conhecia já muita gente, então assim, como no final tudo, né, realmente tem um destino, como tudo se... assim, dá aquele laço, sabe? E que no final eu aproveitei muito, assim, trouxe muita agilidade, muita assertividade no processo, então eu sou muito grata a ela, assim, nesse sentido, e ela me apoia muito também, então fico muito feliz. E eu acho que é muito legal isso, porque a gente, como a Ju comentou no começo, né, a gente tem poucas referências de mulher no geral, assim, quando a gente fala fale empreendedora de sucesso, a gente tem poucas referências. Então, você ter próximo de você, às vezes a gente perde a noção do impacto que isso tem. Sim. Então, eu tenho certeza que muita gente que te conhece pode falar, pô, a Duda com 27 anos já tem uma empresa no patamar da Pentes. Isso também pode inspirar, mesmo não sendo a sua mãe, né? Então, sendo uma amiga, etc. Então, a gente tem que lembrar o quão importante é uma mulher puxar a outra, né? Nesse sentido de inspirar. E no dia a dia, isso passa. Eu sempre falo isso pra Ju também. Eu acho que ela tem... muito essa função nas redes sociais. As pessoas olham pra ela e falam, isso é muito possível. Porque a Ju é jovem, ela consegue um lugar muito alcançável, bom. né? Você fala, pô, se ela conseguiu, eu posso me inspirar nisso também. Então, acho super legal, né? E é muito legal, assim, é que nem o que a gente está fazendo hoje, né? Contando as nossas histórias, isso é uma super fonte de inspiração, de mostrar que tudo é alcançável. Então, eu fico muito feliz, assim, quando até eu sou convidada, e obrigada mais uma vez, eu já agradeci, mas obrigada mais uma vez, porque realmente, assim, depois a gente, né, vê a repercussão disso de uma forma positiva, seja através das nossas amigas que assistiram, de pessoas que a gente nunca viu na vida, e olha, eu assisti aquele seu podcast, foi tão legal. Então, é muito gratificante, assim, poder compartilhar. E se você pudesse dar um conselho, assim, para mulheres empreendedoras que estão começando, coisas que você aprendeu que você gostaria que te falassem, o que seria, assim, as coisas que viriam? Uma é do que eu fiz e que eu não me arrependo de ter feito. Uma é no meu caso, eu encontrei a minha dor, uma das minhas dores, né? Porque acho que todo mundo tem inúmeras dores, mas assim, encontrei a minha dor e isso me serviu de inspiração para realmente querer ir ainda mais além do que eu estava fazendo e fazer muito bem feito e fazer com muito amor e esse amor eu repassar para a equipe e todo mundo sentir isso e trazer o propósito. Então, isso foi muito importante para mim. Mas uma coisa que eu acho que eu não sabia lá atrás e que eu queria ter assim um pouco mais disso, principalmente nos primeiros anos da empresa, é deixar um pouco o perfeccionismo de lado. Feito melhor que perfeito. Até eu estava escutando um podcast até da Lala Brandão esses tempos e ela estava falando que o perfeccionismo atrapalha o processo criativo. E eu falei, gente, eu concordo 100% com essa frase. Porque eu lembro que no início eu me preocupava muito com detalhes, seja na comunicação, seja o que fosse na empresa, e que eu sabia que eram detalhes no final, que hoje eu vejo, na verdade, que ninguém ia nem reparar que aqueles erros existiam.
E eu, às vezes, insistindo e atrasava prazo, atrasava tudo aquilo porque eu queria que fosse melhor, queria que fosse perfeito, que na verdade não era assim. Até os erros, quando são pequenos e imperceptíveis, ou até quando os erros são grandes e acontece alguma coisa, gente, isso tem um aprendizado. Assim, sempre veja isso de um lado positivo, porque aquilo ali, até assim, os erros que aconteceram até hoje, eu vejo assim como é uma coisa que eu tenho que agradecer, porque vieram como avisos para, às vezes, a gente ter a dimensão de algumas coisas ou ter que se forçar a aprender algumas coisas que, às vezes, evitaram, assim, coisas maiores de acontecer. Então, sempre, assim, tenho muito isso na cabeça, assim, de sempre agora ser um pouco mais aberta, ser um pouco menos perfeccionista, porque eu acho que esse processo, assim, ele, no final, traz muito mais coisas positivas do que eu ficar focado só no perfeccionismo. E o empreendedorismo, ele é muito... A pessoa costuma passar uma imagem de glamour, né? Você é dono do seu horário, você é dono da sua empresa. Então, virou assim, o grande sonho do brasileiro. Só que, cara, é muito difícil. Essa parte do glamour é 10%, se muito. Ainda mais falando de Brasil, né? Empreender no Brasil é um desafio que... Meu Deus do céu, é um dos países mais difíceis do mundo para você empreender. Então, até essa questão que você mencionou de ser a sua dor, você realmente acreditar no que você faz, eu acho que muda muito o jogo. E eu vejo isso no mercado financeiro. Muita gente entra e fala, por que você entrou no mercado financeiro? Por dinheiro. Eu falo, não vai durar. Não vai durar. Se você entrou por dinheiro, você não vai durar. Porque muito difícil o dia a dia. Você tem que gostar daquilo, você tem que ver propósito. Se você tá lá pelo financeiro, acabou. Eu acho que o empreendedorismo é muito parecido com isso. Sim. E tem um ponto na sua história... Não, pode falar. Eu ia falar que até assim, essa questão de ter o perfeccionismo, assim, eu sinto que é uma coisa assim, que até inibe muitas pessoas e às vezes muitas mulheres de começar a empreender. Que elas acham que elas têm que estar preparadas, que tem que estar perfeito, que elas têm que saber de tudo. E a verdade é aquilo que você falou. Parece que é esse glamour todo, mas... Muitas vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo, gente. Eu acho que mulher não tinha a menor ideia do que estava isso. acontecendo. E eu falei, gente, eu vou começar, eu vou aprender junto aqui na jornada, junto com a minha equipe, junto com todo mundo. É muito legal você falar isso, porque parece que a apresentação grande, tudo funcionando. Quem olha de fora fala, arrasaram. Eu acho que lá na Pence a gente tem uma regra de a gente ama pilotar as coisas. Então a gente ama... Isso funciona? Será que funciona? Não sei, vamos pilotar? Vamos fazer numa menor escala, assim, mas vamos tentar? Se der errado, a gente fez em menor escala, é contornado. E também se der certo, a gente ali em passinhos de formiguinha vai tornando aquilo, às vezes, uma coisa maior. Então, é isso, assim, tem muita coisa que a gente realmente, de verdade, não tem a menor ideia. E eu acho que mulher tem muito mais isso, desse medo de, tipo, dar esse primeiro... Por exemplo, eu acho que depois que você adquire, você viu que deu certo, então você consegue relaxar e se arriscar mais. Mas eu lembro que na época da faculdade eu fazia parte de uma liga de empreendedorismo. Sim. E a gente fazia reuniões entre os empreendedores. Dos empreendedores, chegou uma época que eu era a que ganhava mais, a que tinha mais caixa, a que estava mais indo bem. E eles eram os que estavam mais ferrados, mas eles estavam, tipo assim, arriscando loucamente. Então eu lembro que a gente ia, tipo, tinha certos encontros que a gente tinha que se apresentar para empreendedores mais velhos e tal. E eles, tipo, apresentavam, eu vou fazer essa inovação e eu tô captando dinheiro, e se vocês quiserem, tararara. E eu, tipo assim, super pé no chão. E no backstage, quando a gente se reunia, eles estavam assim, nossa, gente, eu tô ferrada, eu falei pra eles que eu falei pra eles que a empresa tá indo muito bem e na verdade tá tudo indo péssimo, etc. E eu tava, tipo assim, indo super bem e com muito medo de arriscar. Então, tipo assim, tem esse lado bom de que a gente pesquisa muito antes de fazer as coisas, e isso é muito bom de... Muitos deles fizeram muitas coisas imprudentes na época. Sim. Mas eu concordo, tem às vezes esse lado, assim, de realmente, assim, trazer uma inércia, ou às vezes trazer uma coisa que às vezes, assim, empreender às vezes é arriscar. Você, assim, dar um chute sempre, no gol. Né? Exato. E assim, e às vezes você vai dar um golaço e às vezes, assim, realmente... Vai dar bem errado. Exato, mas assim, eu acho que faz parte da jornada. Senão eu realmente acho que até essa curva de crescimento, ela perde muita força. Ela perde muita força. Então, é legal você falar isso. Tem um ponto na história da Pence também que eu acho que pode servir de conselho para muita gente. Acho que você que já comentou comigo isso, que a ideia surgiu porque a Emily viu nos Estados Unidos uma calcinha semelhante, que não era a tecnologia que vocês tinham, mas era uma tecnologia semelhante. Era uma calcinha para você usar junto com um absorvente interno. Então era uma calcinha backup, assim, impermeável.
E eu acho que o Brasil é muito atrasado em relação a lá fora. Eu acho que principalmente eu vejo muito no mercado financeiro. A gente brinca que o Brasil é os Estados Unidos de 10 anos atrás. Então, o modelo que já está rodando lá há muito tempo, aqui tá... ninguém fala sobre isso ainda. Isso muitas vezes acontece. Então, pegar essa experiência de fora, né, dar uma pesquisada, você acha que tem oportunidade para quem quer ir pensar por onde começar? Gente, quem, assim, realmente, assim, acho que eu recebo muitos contatos, de, tipo, queria fazer alguma coisa, mas não sei por onde. E eu falo, gente, vai viajar, porque, assim, eu acho que você acaba tendo acesso a muitas ideias, assim, que você nem imaginava que existia, e eu não acho que as pessoas precisam ter esse receio de, eu tô melhorando um conceito de uma coisa que já existe. Gente, o mundo é feito disso, da gente evoluir, da gente pegar coisas, assim, eu posso fazer isso dentro da minha empresa, como assim, ter uma outra empresa que já está olhando um pouco mais na frente e que às vezes até aquilo vai me forçar, né, até querer ir mais além. Então, a gente sempre tem que encarar isso como algo realmente positivo, assim. E, então, assim, eu sou 100% dessa ideia. Se você não sabe, assim, pelo menos, assim, você pode pegar referência de fora, mas então, pelo menos, se inspirar em alguma coisa que às vezes vai despertar alguma coisa em você que você nem imaginava. O que eu acho muito legal é que você fala isso, mas ao mesmo tempo você dá muito crédito pro Brasil, né? Eu vi uma entrevista sua que você falou, não, eu bato no peito com orgulho falando que os fornecedores estão daqui, que aqui tem muita qualidade nas coisas, então qual que é essa importância para você também de tipo assim, eu sou uma empresa brasileira e falar do nosso país pensando também que vocês estão se internacionalizando, né? Sim, eu acho que isso faz muito, assim, faz parte do nosso propósito, porque eu acho que, né, isso significa realmente apoiar a economia local e então, assim, isso faz parte do que eu prezo, assim, até pensando em comunidade, em sociedade. Mas no sentido de que, assim, o Brasil tem muito... Eu acho que quando a gente pensa até no global, eu acho que muitas vezes as pessoas têm acesso a só mídia negativa do Brasil. E quantas coisas boas a gente tem, até pensando, né, no mercado que eu tô, que envolve muito o mercado têxtil. O Brasil é um super polo têxtil, principalmente pensando em matéria-prima ligada à sustentabilidade. Isso está crescendo muito aqui no Brasil. Então, assim, são coisas assim que eu me orgulho do trabalho que a gente está fazendo e eu tenho que externalizar isso, assim, eu tenho que externalizar as positividades e levar isso. Então, assim, é uma coisa assim que eu realmente, assim, não abro mão, tive inúmeras oportunidades de começar a produzir pentes lá fora. Porque... quando vende na França, produz aqui no Brasil Tudo. A gente produz 100% dos produtos aqui no Brasil. E, assim, eu já tive, né, essa oportunidade, né? Não, vamos pensar aqui porque vai ter um custo. Eu falo, não, gente, eu acho que tem um jeito da gente fazer isso aqui. Vamos priorizar aqui. Então, é uma coisa muito legal. Até, assim, a gente visita todas as fábricas que a gente produz, assim, e acompanhar, né, assim, o quanto também o nosso trabalho de estar trabalhando junto com eles envolve, às vezes, a cidade que eles moram, as famílias. Então, assim, isso é muito gratificante. Se eu estivesse produzindo, sei lá, onde, em que país, assim, eu nunca teria acesso a isso. Então, são mais uma das coisas que eu acho que me fazem ficar muito motivado em querer crescer a empresa, querer, né, trazer mais mulher para a equipe, empoderar elas, trazer oportunidades para elas e, assim, todas essas pessoas que cuidam do nosso produto, que fazem o produto com tanto amor quanto a gente que estava testando há 6 anos atrás calcinha absorvente em casa, protótipo de calcinha. Então, assim, é uma coisa que eu realmente, assim, não abro mão e eu vejo que lá fora, como o pessoal tem dado cada vez mais valor para isso. A gente, né, começou a vender na Galeria Lafayette, acho que eu contei para você, lá na França. Leve. E foi muito interessante, gente. Os primeiros dias a gente ficou lá acompanhando todos os dias de venda e foi muito interessante, assim, como tinham pessoas que lá na Europa que já chegavam, a primeira coisa que elas faziam, elas não queriam nem saber se era uma calcinha normal, calcinha absorvente, não queriam saber nada disso. Elas queriam saber de onde que o produto vinha. E quando a gente falava de Brasil, acho que o Brasil é uma referência de lingerie, o Brasil é uma referência de linha praia. Então, quando a gente falava Brasil, elas, tipo, brilhavam os olhos delas, como isso é legal. E como, assim, às vezes, assim, a gente vê, assim, como já está tendo uma cultura, assim, de até produtos que eram produzidos na China, muitos revendedores da Europa não cadastram mais empresas que produzem, às vezes, na China,
próprios consumidores quase que boicotam, não compram produtos quando vem que a origem de produção é da China. Então, muito, né, tá ligado a inúmeras variáveis, mas assim, como já está tendo uma consciência cada vez maior e isso está sendo, assim, quase que mandatório. Então, assim, se isso vai ser o futuro, que bom que eu estou no Brasil, porque eu acho que o Brasil, pensando, né, em sustentabilidade, em trazer um ambiente de trabalho mais acolhedor, a gente tá super on top of it, tipo, nesse sentido. Então, eu fico muito feliz. Muito legal, né? Como brasileira, ver uma empresa que está crescendo tanto no mundo ter essa mentalidade. Porque geralmente é 1, 2 para você já virar uma empresa gringa, entrar lá no lifestyle. Sim. Não, eu acho que isso é uma super prioridade, assim, a gente realmente levantar a bandeira com muito, muito orgulho. Nossa, incrível. Amiga, a gente tá chegando ao fim do podcast, mas a gente tem uma parte agora que é papum. Então a gente vai fazer uma pergunta, você não precisa nem justificar. A gente vai fazer uma pergunta e você fala que vai na sua cabeça, tá? Tá bom. Filme ou série que marcou tua vida? Tá, uma série que eu gosto muito, que eu acho que também tem muito a ver com o meu trabalho, é a série Observando Tabu, ela passa na Netflix. Então, tem muito a ver com menstruação, gente, mas eu acho que traz um outro olhar nessa perspectiva de menstruação. Então, também recomendo muito. Legal. Qual foi o último livro que você leu? O último livro que eu li foi da Marcela Ceribelli, Aurora. Muito bom. Despertar da Mulher Exausta. Muito bom esse livro. Foi o último livro que eu li e para mim foi muito interessante porque eu acho que também fala muito de assuntos no sentido de assim como alinhar, né, a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional para a gente sempre estar na nossa melhor versão. Então eu acho que foi um livro que trouxe muitas reflexões, muitos ressignificados para muitos sentimentos que eu acho que eu tenho, assim, a gente genial esse nem livro. sabe o significado, o que a gente sente. Então, assim, também recomendo muito, eu acho que a Marcela é muito incrível. Mas foi o último que eu li, achei bem legal. É maravilhoso. Sua maior qualidade? Eu acho que, não sei, eu acho que eu sou muito acolhedora no que eu posso ser, assim, eu acho que eu sinto muito essa necessidade de sempre estar ali, assim, quando seja minha família, os meus amigos, minha equipe, assim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito de saber se, assim, a pessoa entendeu, gosto de ficar lá, nem que eu tenha que explicar 10 vezes, eu gosto que as pessoas se sintam cada vez mais confiantes, ou se elas estão com algum tipo de receio ou estão passando por alguma coisa ruim. Eu gosto de ser uma pessoa que ela sente que eu tô ali, assim, talvez até por ter uma vida muito corrida e não morar, às vezes, na cidade que a minha família tá, ou que os meus amigos estão, e às vezes eu não tenho essa presença física, quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de ser uma pessoa, assim, muito presente, muito agregadora no que eu posso ser, no conhecimento que eu tenho, então, talvez eu diria que é isso. Eu acho que isso é muito humano. Ai, que bom. Não, e tudo a ver com o seu trabalho, né? Ai, que bom. A gente tem uma brincadeira aqui de passar o pano, que eu falo que tem umas coisas da Fernanda que eu passo o pano, que são os traços tóxicos dela e vice-versa. Mas, com base nisso, qual que é o seu maior traço tóxico? Eu acho que, às vezes, eu sou... Eu não sei se isso é um traço tóxico, mas eu acho que às vezes eu sou um pouco ansiosa e eu gosto que as pessoas entram nessa ansiedade comigo, sabe? Porque eu começo a ficar nervosa, eu começo a externalizar aquilo mas você não acha isso? Eu fico quase que incentivando as pessoas a contribuírem com a minha ansiedade. Com a minha ansiedade, com a minha pira, e que às vezes, assim, as pessoas não me falam isso, mas eu acho que não deve fazer bem pra elas. Então, talvez eu pensaria nisso. A gente faz um pano. Vai passar pano. O que te faz sentir frio na barriga? Sentir frio na barriga? Sabia que quando eu vou encontrar as pessoas, assim, tipo, meus amigos, assim, acho que quando eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que eu não vejo faz tempo, assim, eu fico, talvez tenha a ver com ansiedade também, gente, não sei. Mas eu sempre tenho muito frio na barriga nesse sentido de encontrar as pessoas, porque acho que é sempre, talvez, a ansiedade que eu vou saber que eu vou viver um momento muito feliz ali. Então, acho que pensando eu como pessoa, eu acho que sempre sinto muito frio na barriga, assim, quando eu vou encontrar pessoas que eu não encontro faz tempo e que eu tô feliz de encontrar. E na vida profissional, eu acho que sempre são grandes projetos, que eu acho que a gente, né, se preparou às vezes, tem muitos projetos que a gente se prepara há meses, então quando vai chegando pertinho, eu acho que sempre são coisas que a gente fica ansiosa para saber se vai dar certo, se não vai dar certo, mas sempre no bom sentido. E uma mulher que você admira? Uma mulher que eu admiro?
Ai, gente, são inúmeras, mas talvez... Vou falar minha sócia. Eu acho que, né, é meio clichê isso, mas eu acho que no sentido, assim, eu acho que a gente vê o quanto a gente se doa, o quanto a gente, né, coloca amor no que a gente está fazendo, o quanto a gente, às vezes, abre mão de, às vezes, viver outras coisas para realmente estar ali dedicado. Então, eu acho que sempre quando me perguntam disso, eu gosto de falar dela porque, né, acho que a gente vive isso junto, então sou muito, muito grata. Que fofo. E ela me ensina muito também. O maior conselho que você já recebeu? Meu maior conselho que eu já recebi é que eu não tenho que, talvez, acelerar demais as coisas. Eu acho que eu sinto que... Acho que todo mundo tem essa síndrome meio do impostor, no sentido de, tipo, eu já deveria estar lá e eu já deveria ter conquistado isso, e eu já deveria estar nesse patamar, e eu acho que... né, eu já tive muitas conversas no sentido de, olha, tá dando tudo certo, se você tinha ansiedade, tá tudo bem, né, aplausível, né, mas que isso não me molda, não diz se eu sou melhor ou se eu sou pior no que eu faço. Então, eu acho que quando eu talvez até de amigas me trazem essa consciência, me trazem um pouco, assim, para eu colocar o pé no chão novamente. Sempre são conselhos, assim, muito bons, assim, que eu acho que me trazem um pouco de paz, assim. Porque no final, eu sempre falo, o que você mais quer ter na vida? Gente, eu quero ter paz, porque quando a gente tem paz, a gente tem tudo. A gente tá com saúde, nossa família tá com saúde, a gente tá feliz, a gente... né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, os conselhos que me fazem bem são os conselhos que no final me trazem paz. E uma palavra ou frase que uma pessoa usaria para te descrever quando ela te conhece pela primeira vez? Acho que talvez a Fê vai saber responder essa. Mas, gente, eu não sei uma frase que alguém me descreveria. Inimiga do fim. Inimiga do fim, pode ser. Inimiga do fim. Total. Gente, eu amo viver intensamente. Ela é muito inimiga do fim. Tudo. Mas isso tem a ver com tudo. No pessoal, no profissional. Eu gosto de, tipo, chegar cedo, sair tarde, acompanhar todos os momentos, assim. Então, não sei, eu gosto realmente. Talvez eu viver intensamente seria uma descrição pra mim. E uma palavra que alguém que te conhece muito bem usaria pra te descrever? Não sei, eu acho que as pessoas falariam que eu sou muito segura, talvez. Não sei. Acho que eu sou muito assim de, tipo, eu gosto de falar o que eu penso, assim. Tipo, eu gosto, assim, se acontecer alguma coisa de ruim, eu gosto, assim, acabou aqui, eu vou falar, olha, aconteceu isso, não gostei. E se acontecer alguma coisa de bom, eu gosto de, tipo, reafirmar as coisas que têm que ser reafirmadas, assim. Eu não sou uma pessoa que eu tenho esse receio de impor a minha opinião. Então, eu acho que isso vem muito de uma autenticidade, de uma segurança, e que eu sempre gosto, assim, de ser uma pessoa que eu gosto de exacerbar isso, assim, de externalizar isso, independente da situação, se ela é positiva, se ela é negativa. E eu acho que no final me faz muito bem, porque eu no final não guardo nada pra mim, mas claro, sempre passando isso de uma forma construtiva, de uma forma respeitosa. E eu acho isso bem legal, talvez, da minha personalidade, que talvez as pessoas que me conheçam mais e que aí eu tenho mais segurança de, né, realmente sempre ficar ali impondo o que eu acho que é necessário. Impondo não, mas, né, colocando a mensagem que eu acho necessária, eu acho que as pessoas sentem que eu faço isso. Eu até hoje não perdoo aquela professora que não apoiou a sua empresa. Você já esqueceu no mês seguinte. Verdade. Eu aqui, pra quem não sabe, tem uma professora que falou que a pente não ia dar certo. Até hoje eu não superei. A Duda nem lembra desse episódio. Mas aqui estamos, isso que importa. Superou, eu aqui não é uma qualidade minha. Nossa senhora, a Fernanda é impressionante. Eu sou muito. Ela lembra de tudo. Nossa, eu sou... Às vezes, assim, tem coisas que eu não lembro, que eu pergunto pra Fê, é a Fê que vai me lembrar o que aconteceu, o que eu senti, que eu acho que depois de um tempo eu já vou distorcendo tudo. Total. E a gente já pediu pra você dar um conselho pra quem quiser se empreender, mas especificamente pra uma mulher que tá começando. Tem algum conselho mais que você gostaria de dar pra gente finalizar? Eu acho que o conselho que eu daria é muito até no papo que a gente trouxe aqui. Não espere você achar que você tá pronta, não espere, né, o perfeccionismo, não espere nada disso, porque esse lugar não existe, assim, no final. E que no final, assim, o que é importante é você ter confiança no que você está colocando. Claro, sempre se planejar, sempre, né, fazer
a coisa do jeito que é, talvez, assim, você realmente, assim, tem que fazer, mas não deixar com que o medo, com que pensamentos externos, assim, realmente façam que você não dê o próximo passo. Então, acho que é isso que eu diria, porque eu fiz isso e eu fui aprendendo muito no processo, e então, assim, eu vejo quanto a gente não precisa ter essa pira, assim, então levaria isso pra frente. Faz muito sentido. Eu tenho isso também. A gente sofreu com isso no podcast, né? Sim. Não, tinha que ter lugar ideal, com lista completa de convidados. Mas, gente, vamos fazer, vai funcionar, vai dar tudo certo. Tudo no seu tempo, Total, as coisas gente. vão acontecer. E tudo perfeito, maravilhoso, olha. Não tem como. Amiga, muito obrigada por ter vindo Obrigada a hoje. você. É uma delícia conversar com você, ainda mais sobre esse lado profissional, que não é o que a gente costuma conversar, né, no dia a dia. É claro que eu torço muito, acompanho muito a Pentes, mas fico muito feliz mesmo de ver seu crescimento e de poder dar oportunidade para outras pessoas ouvirem também, porque, como a gente disse, você é muito low profile, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de te acompanhar, então eu acho muito legal que você tenha aceitado e que a gente consiga cada vez mais passar a mensagem da Pentes, porque é realmente um propósito muito bonito, principalmente para o nosso universo. Então acho que a marca de vocês está ganhando destaque. Eu fico muito feliz, assim, num assunto tabu, liderada por 2 mulheres. Então acho que é um baita marco, assim, porque a gente defende também, né? Porque a gente espera pro Brasil. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo, amiga. É mesmo, Eu vai agradeço, maravilhosa. gente. Parabéns vocês, né? Eu tenho certeza que o podcast vai ser um sucesso, fazendo várias narrativas que eu acho que são tão necessárias e tão importantes. Então, né, vocês estarem liderando isso e colocando isso em prática é um grande presente para muitas pessoas e para muitas mulheres que realmente vão estar acompanhando. Então, sempre sucesso na jornada. Muito, muito orgulho. Obrigada, amiga. E o Entre Nós Mulheres vai ficando por aqui. Se você gostou do papo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário falando o que você achou, se você tem alguma coisa a agregar nesse papo, a gente vai adorar ler, comentar e etc. É para ser uma conversa entre todas. Dá um like também no vídeo e aproveita e sigam a gente no Instagram também, a gente aceita a sugestão de tema, convidada, tudo por lá. É @entrenosmulheres.hub. E a gente vai ficando por aqui, até semana que vem.